Por que eu acredito que qualquer um pode ter a vida dos seus sonhos? Que você pode ter uma vida de realização? Não importa de onde você veio, não importa onde você está na sua vida agora. O que importa é onde você quer chegar. E eu falo isso para você com conhecimento de causa, porque eu sei de onde eu vim. Talvez você me conheça, talvez não, mas hoje, nessa série de vídeos, você vai ter a possibilidade de saber também essa história que marca uma crença dentro de mim, que se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir também. Se eu conseguir, você também consegue ter a vida dos seus sonhos, a vida que você merece, a vida que você deseja. Eu vim de uma família humilde, eu vim de uma família difícil. Eu não vim de um berço de ouro, como muitas pessoas imaginam. Hoje, pessoas veem o Rodrigo como eleito o melhor treinador do Brasil, um palestrante há 25 anos, um treinador renomado, alguém conhecido no Brasil todo, mas não foi sempre assim. A minha mãe, quando ela fez 18 anos de idade, ela casou e saiu de casa. Não casou necessariamente por amor, eu fico aqui me questionando, mas provavelmente porque ela queria começar a vida dela de forma independente. E o meu pai e ela eram muito jovens, eles eram imaturos. E eu nasci no dia 8 de junho de 1970. Quando eu tinha 3 aninhos de idade, eles se separaram. Eu acompanhei e lembro de meu pai e minha mãe brigarem muito. Eles brigavam muito na minha frente, meu pai tinha alguns problemas com álcool. E quando eu fiz 3 anos, ele foi embora e eu fiquei 30 anos sem ver meu pai biológico. Você consegue imaginar o que isso causou dentro de mim? Ele foi embora e naquele momento eu prometi para mim mesmo que se eu tivesse filhos no futuro, eu não deixaria que o meu filho passasse por uma dor. Eu queria meu pai participando na escola dos jogos de futebol, feiras de ciência, teatro, etc. Mas eu não tive esse privilégio. E a minha mãe, ela casou novamente com meu padrasto, Augusto. Ele até que tinha um resultado financeiro considerável e nós fomos morar em Gurupi, essa cidade no norte de Goiás, que agora é Tocantins, e lá eu tive a possibilidade de ver esse meu padrasto como referência do masculino, brigando muito com a minha mãe. Eu tive a possibilidade de ver minha mãe também muito agitada. Esse meu padrasto tinha problemas com álcool sério, bebia todo dia, praticamente uma garrafa de Old Eight, de uísque. Hoje eu não consigo nem sentir o cheiro do uísque. Eram 2 dedos de uísque, o resto de gelo e água. E o dia inteiro bebendo. Ele morreu por causa do álcool. O fato é que esse casamento também não deu muito certo. A infância, em termos materiais, ali em Grupi, foi uma infância interessante no aspecto de liberdade, de natureza. Mas eu confesso a você que em termos emocionais, ela não foi nada interessante. Eu me sentia muitas vezes não olhado como criança, eu me sentia abandonado, apesar de não ser, eu me sentia abandonado. E o fato é que a minha mãe se separou novamente, mais ou menos por volta de 82, eu tinha uns 12 anos de idade, e voltamos para São Paulo. Só que nessa separação extremamente delicada e conturbada, mais uma vez eu vi isso acontecer perto de mim, a minha mãe veio para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, sem absolutamente nada em termos financeiros, para falar assim, não, eu vou cuidar de você, da sua irmã, a Gi, minha irmã mais velha. E a minha mãe começou a trabalhar de sacoleira para vender. Ela ia até o Paraguai de ônibus, comprava as coisas, voltava para São Paulo e vendia as coisas um pouco mais caras, e assim ela foi sustentando a mim e a minha irmã. O fato é que eu sempre vi a minha mãe nessa fase com altos e baixos financeiros. Ora ela tinha dinheiro, ora ela não tinha. E isso me fez ter muito medo e muita raiva de vendas. Naquele momento eu falei assim, eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, menos trabalhar na área de vendas, na área comercial. E hoje eu descobri que se você não resolver esse problema com vendas, essa crença limitante, a minha crença não era de que um vendedor é chato, como muitos têm, como talvez você tenha, mas a minha crença era de que vendas era algo muito instável
E hoje eu entendi que qualquer empreendedor que queira ter uma vida com qualidade, ele vai ter que vender. E você ainda vai descobrir nessa série de vídeos como é que eu virei essa chave e como venda se tornou algo tão natural para mim, a ponto de eu treinar as maiores empresas do Brasil na área comercial. O fato é que, enquanto a minha mãe ficava muito tempo fora de casa, tentando sustentar a minha irmã, com dinheiro, sem dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro, obviamente ela não ficava em casa. Então o que ela fez foi dar eu e a Gia, a minha irmã mais velha, para morar com a minha avó. E foi aí que as coisas começaram a mudar para mim em termos de crenças. Eu sempre digo nos meus treinamentos que se você quer mudar aquilo que é visível na sua vida, primeiro você precisa mudar o invisível. Se você quer mudar os frutos, você tem que mudar as raízes. Essa minha avó, a avó Si, ela me conectou com meu pai novamente aos poucos, mas o mais importante foi que ela acabou trazendo para mim muito dessas crenças, muito das sementes que foram plantadas para criar novos frutos e eu me tornar o Rodrigo que eu sou hoje. Ali começou um novo caminho, uma nova trajetória na minha vida. A minha avó paterna, ela tinha um pouco mais de condições financeiras também. Então, o que aconteceu foi que, enquanto a minha mãe trabalhava com altos e baixos financeiros, a minha avó acabou meio que cuidando de mim e me colocando numa boa escola particular. E ali, ela contou para mim uma crença que muito provavelmente você tem, a fórmula do sucesso da minha avó, e talvez você já tenha escutado isso, provavelmente dos seus pais ou avós. Ela disse assim: Rô, estuda muito para você passar numa boa faculdade. Eu falei: e aí, vó, por quê? E ela disse: para você conseguir um bom emprego. E como eu tinha aquele problema de crenças sobre vendas, sobre ter ou não ter dinheiro, e ver minha mãe saindo de uma vida estável financeiramente falando, lá em Goiás, e vim para São Paulo passando um perrengue, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu iria fazer qualquer coisa, eu não iria trabalhar na área comercial e principalmente eu iria ter uma profissão que me desse segurança financeira. Eu teria um emprego que possibilitasse a minha vida ter resultados financeiros, ter um resultado consolidado. E adivinha o que eu decidi fazer? Engenharia. Muito provavelmente eu estava influenciado pelo meu padrasto e eu tomei a decisão de estudar bastante. Eu estudei no que na época era o colegial, consegui passar numa universidade, uma das melhores faculdades do Brasil, estudei muito mesmo e me formei em engenharia. Eu terminei a faculdade e consegui um emprego numa boa empresa na área de construção civil e eu fui trabalhar como engenheiro de instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado do Shopping Marketplace, que muito provavelmente, se você é de São Paulo ou já esteve na cidade de São Paulo, você conhece ou conheceu esse shopping, fica ali em frente ao Shopping Morumbi. O fato é que eu comecei ali como engenheiro júnior, estava com a possibilidade de um plano de carreira, no entanto, eu olhei para o meu chefe que trabalhava há 10 anos naquela empresa e 10 anos no futuro, provavelmente eu teria a mesma vida que ele tinha. E não era a vida que eu desejava, não é a vida que provavelmente você deseja. É uma vida, entre aspas, segura, mas com certeza uma vida escassa. Uma vida escassa em vários aspectos. Dificilmente eu teria a possibilidade de viajar, dificilmente eu teria a possibilidade de ter liberdade, dificilmente eu teria a possibilidade de ter aquilo que eu chamo hoje de vida de ultrapassador, que é uma vida equilibrada, é uma vida onde você tem energia e vitalidade, e ali como empregado eu não teria nem tempo de cuidar do meu corpo, é uma vida onde você tem um relacionamento legal, é uma vida onde você pode ter espiritualidade, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo e uma vida onde você não para de crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Eu percebi que 10 anos fazendo o que eu estava fazendo, provavelmente eu teria o carro que o meu chefe tinha e não era o carro que eu queria ter. Eu acordaria a hora que ele acordava, eu iria ser subordinado a uma hierarquia e no fundo com segurança zero, podendo ser demitido a qualquer momento. Ali começaram novos conflitos porque eu não tinha modelo, eu não tinha mentores. Ali eu comecei a perceber que a gente precisa de ajuda. Foi quando eu conheci um japonesinho que ele era CEO de uma multinacional. Eu lembro dessa história como se fosse hoje.
E ele largou tudo, ele pediu demissão e abriu uma empresa de materiais elétricos, hidráulicos, ar-condicionado, uma empresa pequena. Ele chegou para mim e disse assim, Rodorico, não dava para ele falar Rodrigo, ele disse, Rodorico, eu prefiro ser cabeça de sardinha do que barbatana de tubarão. Eu não sei se você entendeu o que ele queria dizer, mas eu entendi. Ele disse, eu prefiro ser líder, dono do meu negócio, mesmo que seja pequeno, do que ser apenas mais um número, apenas mais uma barbatana num enorme tubarão, apenas mais uma pessoa numa grande multinacional. Ali eu entendi que se eu quisesse ter a vida dos meus sonhos, eu precisava aprender a lidar com pessoas, eu precisava aprender a me comunicar melhor e o mais incrível de tudo, eu lembro que na faculdade, antes de me formar, de sair para trabalhar como engenheiro, o professor virou para mim e perguntou, Rodrigo, o que você vai fazer quando você se formar, quando você sair daqui? Você vai trabalhar numa multinacional, você vai trabalhar numa empresa, você vai abrir seu próprio negócio, você vai trabalhar na área comercial? E eu disse para ele, professor, tudo menos vendas. E quando eu conheci aquele japonesinho, eu percebi que se eu abrisse o meu próprio negócio, eu precisaria aprender a vender. Nem que fosse projetos elétricos e ar-condicionado, hidráulicos, mas eu teria que lidar com isso. E foi aí que eu reuni toda a minha coragem, pedi demissão e abri a minha primeira empresa, a Organon Engenharia. E agora eu era um empresário. Eu fazia os projetos, encontrava terceiros, fazia as instalações de obras. Só que, se você parar para pensar, os medos não saíram de mim. E pelo contrário, agora eles ficaram cada vez mais presentes na minha vida. O medo de não ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, o medo de não ter dinheiro para pagar os colaboradores. E eu aprendi depois de muito tempo, e você também vai aprender nessa série de vídeos, que a gente acaba atraindo aquilo que a gente mais teme na nossa vida. Eu não sabia disso naquela época. Foi quando um amigo meu, ele apareceu e me convidou para fazer uma receita extra. Aquilo fez sentido para mim, porque eu estava com medo de não ter dinheiro no final do mês, ora tinha cliente, ora não tinha, ou seja, tudo aquilo que eu tinha visto a minha mãe passar, eu estava com medo de ficar, eu estava com medo de passar também, e eu tomei uma decisão. Eu vou trabalhar à noite também, eu vou focar no trabalho, mas eu não vou passar pelo que minha mãe tinha passado, pelas dificuldades financeiras. Foi então que eu entrei num multinível na Amway na época, não sei se você conhece, talvez sim, talvez não, mas eu patinava e eu não saía do lugar. Eu não conseguia ter resultados, parecia que a minha vida não andava, porque eu não tinha habilidade nenhuma em comunicação. Hoje eu entendi que se você não tiver a capacidade de se comunicar com seus clientes, se você não tiver a capacidade de expor as suas ideias numa reunião, por exemplo, você não vai prosperar. E como empresário, dono de uma empresa de engenharia, eu precisava ter essa habilidade de me expor, de me comunicar, de vender os meus projetos. Só que eu não tinha. E isso custou muito caro na minha vida. Foi então que os livros daquela empresa do multinível, as fitas cassete, começaram a fazer uma diferença na minha vida e eu comecei a gostar da leitura. Ali eu comecei a ler os livros e percebi que qualquer coisa que eu quisesse realmente aprender, eu poderia aprender e não conseguiria aprender sozinho. Eu iria aprender nos livros, em treinamentos, em fitas cassete na época, que hoje são cursos online. E foi quando, completamente inseguro, com medo, eu apareci numa palestra na Universidade de São Judas Tadeu, que era 1 quilo de alimento não perecível, era uma palestra gratuita, e aquela palestra foi o primeiro grande ponto de virada na minha vida. Era uma palestra motivacional, e aquele treinador, o treinador que mudou a minha vida num primeiro momento, que eu sou grato a ele até hoje, somos amigos até hoje. Naquele dia, aquele treinador, ele teve a capacidade de fazer uma virada nas minhas crenças e ali começou um novo destino. Foi nessa palestra que eu conheci o Rodrigo Cardoso. Foi ali que nós ficamos amigos e essa amizade, ela produziu frutos naquele momento, produziu frutos durante a nossa jornada e continua produzindo frutos até hoje. O Rodrigo vai me conhecer e quando nós nos conhecemos,
Não é dizer que foi amor à primeira vista, mas os nossos sonhos se encontraram. Nós tínhamos grandes sonhos dentro dos nossos corações e é curioso que se você pegar e viajar para o tempo, fizer uma viagem no tempo e virar uma mosquinha e ficar ali ouvindo a nossa conversa, os nossos sonhos comparado com as coisas que nós atingimos ao longo do tempo, eles eram muito pequenininhos naquela época, muito pequenos. Mas o que trouxe poder para o Rodrigo, o que fez o Rodrigo não desistir lá naquela sala, ele estava derrotado, ele queria desistir. Mas o que é que fez ele não desistir? É porque ele tinha as metas dele. E ele não podia chegar em casa e rasgar aquilo só porque ele tinha ouvido um não, né? Ele passou pelo não, passou pela humilhação. E eu quero só deixar essa mensagem das nossas jornadas, da jornada do Rodrigo para você, né? Que um vencedor não desiste e quem desiste nunca vence. Mas para que você tenha essa força de continuar na sua jornada, é bom que você tenha as suas metas escritas num papel primeiro, mas que você olhe tanto para elas, tanto que elas caiam no seu coração. Essa foi uma fase da minha vida que eu estava completamente perdido, eu estava morrendo de medo, tudo aquilo que eu temia estava acontecendo. O medo de não ter dinheiro, o medo de ter altos e baixos como minha mãe tinha, estava acontecendo na minha vida. E eu cheguei naquela palestra inseguro, tímido. Eu lembro de sentar na última fileira e eu não queria conversa com ninguém. E eu lembro que o palestrante, naquele momento, passou um papel em branco e pediu para nós escrevermos as nossas metas. Imagina eu escrevendo metas, eu estava querendo sobreviver. Eu não entendia muito bem onde ele queria chegar, eu realmente não acreditava que eu poderia ser, fazer ou ter aquilo que eu quisesse. E foi então que ele percebeu que não só eu, mas quase ninguém tinha escrito nada. E ele pediu para nós fecharmos os olhos. Foi o primeiro momento na minha vida que eu tive acesso ao que eu chamo de interior, ao invisível. Foi a primeira visualização, quando ele pediu para nós fecharmos os olhos e nós olharmos para dentro da gente. E ele disse algo mais ou menos assim: Rodrigo, você que está aí no fundo, claro que ele não falou meu nome, mas parecia que era comigo que ele estava falando. Se você que está vendo esse vídeo agora, parece que eu estou conversando com você, de alguma maneira você se identifica com todos esses medos, essas dificuldades, você vai entender exatamente o que eu estava sentindo naquele dia. Quando ele pediu para nós fecharmos os olhos e ele disse: imagina, Rodrigo, que era como eu via, que você saiu de um hospital agora e o médico te deu uma sentença, um diagnóstico. Você só tem mais 6 meses de vida. O que você faria? Quais são as coisas na sua vida que você ainda deseja viver, que você deseja ser, que você deseja ter e você nem chegou perto disso? Enquanto você ficar apenas sonhando e nunca levantar da cadeira e entrar em ação, enquanto você ficar se sentindo uma vítima das circunstâncias, e era exatamente assim que eu estava me sentindo uma vítima. Ele disse: enquanto você ficar dando desculpas para você mesmo e para as pessoas que você mais ama, você vai continuar vivendo numa terra onde você não é feliz, mas você também não é infeliz de verdade. É uma terra de ninguém, onde você passa constantemente a tua vida dando desculpas do porquê a tua vida não está funcionando, do porquê você não está caminhando, do porquê parece que você patina e não sai do lugar. Naquele momento eu abri os meus olhos, eu estava emocionado, porque ele falou que eu só teria mais 6 meses de vida e aquilo me trouxe um sentimento de urgência gigantesco. Eu peguei o papel, a caneta e eu comecei a escrever. Eu escrevi naquele momento várias coisas. Eu escrevi coisas como eu queria ter energia e vitalidade, eu queria voltar a emagrecer, eu queria ter brilho nos olhos, eu queria ter uma vida próspera, eu queria viajar. Eu sequer tinha saído ali de São Paulo ou Grupi. Eu queria conhecer o Brasil, talvez o mundo. Eu queria ter prosperidade financeira. Eu queria ter um relacionamento que fosse extremamente saudável. Eu queria aprender a surfar, acredita nisso? Porque com 12 anos de idade eu via algumas pessoas surfando e eu achava muito lindo aquele contato com a natureza, e desde essa idade, desde a minha infância, que eu tenho essa vontade. Eu pedi para minha mãe e ela, tadinha, a mãe com o dinheiro que ela tinha, ela foi no supermercado e comprou uma prancha de isopor. E não dava para aprender a surfar com uma prancha de isopor. E eu nunca deixei ela saber disso, mas eu escrevi também. E essa foi a última meta que eu escrevi.
um dia eu gostaria de fazer pelas pessoas o que esse cara está fazendo na minha vida hoje. Alguma coisa estava acontecendo ali. Ele estava acessando as minhas raízes para mudar os frutos. De alguma maneira, o meu invisível estava mudando. Aquelas crenças limitantes estavam sendo transformadas ali. E ali eu escrevi, minha última meta foi: um dia eu quero me tornar um treinador para poder contribuir, fazer pelas pessoas o que ele está fazendo por mim. E foi ali que nasceu o sonho de eu me tornar o treinador que eu sou hoje e largar completamente a engenharia. Foi ali, naquela palestra, que tudo começou. Eu não sabia, naquela época, que sozinho não dava. Eu tentei fazer sozinho, eu tentei me tornar um treinador sozinho, pelos meus próprios meios. E no próximo vídeo dessa série, você vai descobrir o que aconteceu na minha primeira palestra. Por que praticamente todo mundo saiu da sala e me deixou falando sozinho. Você vai descobrir a primeira vez que eu tentei vender alguma coisa, como eu zerei em vendas. E como que eu virei a chave completamente para hoje me tornar um treinador que ajuda empresas e pessoas a expandirem seus negócios através da área comercial, a tornar pessoas comuns excelentes comunicadores e também como que eu transitei do mundo físico para o mundo digital. Tudo isso você vai aprender nos próximos capítulos dessa jornada. Vamos comigo!